Já dizia um poeta, o grande mestre na arte da vida faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu lazer. Ele simplesmente persegue a sua visão de excelência em tudo o que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Tudo isso para dizer que sim, somos os campeões do prêmio Os Mais Admirados do Agronegócio 2022. Sejam muito bem-vindos ao Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Você conhece este fruto e este pozinho? É o urucum, de onde se extrai o coloral. Nós vamos aprender mais algumas curiosidades sobre este condimento e aprender a fazer em casa o coloral em pó ou em óleo. Pode ser colhido assim nesse ponto verde, pode ser colhido com ele já começando a ficar avermelhando aqui assim essas pontinhas, e também pode ser colhido com ele bem seco. A veterinária está na genética, tem a família do Rio Grande do Sul que já está formando a 4ª geração no ofício. Na realidade o meu pai foi um homem simples, né? Pouca cultura, mas muito inteligente. Tem a produção do tomatinho tipo grape. A área de produção é 25 mil metros quadrados, tá, tudo em ambiente protegido, tá? Vamos mostrar ainda um paraíso onde as bromélias são protagonistas, mas dividem espaço com uma culinária típica e também com o artesanato. E é onde eu tenho o meu encontro com um poder maior, que eu sinto ele muito forte aqui. E a receita da semana também vem de lá, essa linda rosa de maçã que a gente tem certeza que você vai querer fazer em casa. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Não tem como começar o programa de hoje de forma diferente. Está aqui o prêmio dos mais admirados do agronegócio de 2022. E agora vocês vão ver como foi receber este prêmio lá em São Paulo. Para entregar a próxima categoria, que é canal digital, eu peço que retorne ao palco. Convido o Frederico Franz Lopes Basto, da CropLife Brasil. Pessoal, na categoria veículos, canal digital, o escolhido mais votado foi o Vale Agrícola. O Vale Agrícola aqui representado pela Aline Leonardi. Aline, quer falar umas palavrinhas? Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o Vale Agrícola é um projeto meu pessoal que começou há 4 anos, quando eu ouvia que o agronegócio não dava dinheiro e que o que vendia era tragédia. Foi assim que eu comecei nas redes sociais, fazendo um programa que tinha a cara das pessoas com quem eu convivia, porque eu sou agricultora, cresci na roça, né? E me formei em jornalismo, eu acho, para contar muitas histórias. E há 2 anos a gente tem o privilégio de estar também na TV Brasil, a convite da emissora, também em rede nacional. Então, eu só tenho a agradecer a minha equipe, que hoje me ajuda muito. Agradecer aos patrocinadores que acreditaram no projeto desde o começo. E agradecer ao meu público, que é muito fiel. E está lotando, inclusive, os comentários da transmissão. É tudo por eles. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Parabéns. Muito obrigado, Frederico. A transmissão já estamos chegando quase a 200 pessoas acompanhando ao vivo. Deu para perceber, né? Foi muito difícil conter a emoção e no fim acabei falando muito pouco. Mas eu queria agradecer de coração a todos vocês que tornaram esse prêmio aqui uma realidade. Foi por votação popular, então a gente sabe que foi os nossos telespectadores do Brasil e do mundo que transformaram esse sonho em uma realidade.
Eu devo dizer para vocês que estar lá entre os maiores meios de comunicação do país foi uma responsabilidade e uma alegria muito grande. Como eu já falei para vocês, não faz tanto tempo assim que eu estava trabalhando na roça por dia na produção e hoje representar o Vale Agrícola e representar toda essa agricultura para o país inteiro, então é uma sensação inenarrável. E é claro, eu acho que o grande charme de tudo isso é que a gente não tem escritório, não tem estúdio, nós estamos literalmente locados na roça. É claro que a gente ainda não chega a todas as regiões do país que gostaria de estar, e é muito uma questão de orçamento. Mas se você continuar aqui, interagindo com a gente, compartilhando com amigos, eu tenho certeza que a gente pode ir muito, mas muito mais longe. Então, mais uma vez, muito obrigada! E agora a gente muda de assunto porque é hora de falar de legado de uma profissão que já chega à 4ª geração dentro da mesma família. Filho de peixe, peixinho é. O ditado é antigo, mas é carregado de significados. Admiração e respeito pelos cavalos. Laços de família que atravessam gerações. Pai formado em medicina veterinária, a filha que segue os passos do pai e a neta que está prestes a se formar em medicina veterinária. Estamos aqui no Jockey Club em Alegrete para conhecer um pouco mais sobre a história da família Carlesso. Acompanhei meu pai e meu tio desde que eu eu pude caminhar, vamos dizer, né? Isso aí todos os filhos e os netos têm. Eles enxergam qualquer animal, um cachorrinho, um gato, os meus netos se agarram e querem levar para casa. E sobre amor, sobre cuidado, sobre responsabilidade, sobre carinho, né, sobre entrega, doação. No ano de 1947, Gentil Carlesso, o patriarca da família, veio de Santa Maria para cultivar arroz em Alegrete. Com o passar dos anos, foi se envolvendo ativamente na comunidade. Participou inclusive da fundação do Jockey Club de Alegrete em 1955. Na realidade, o meu pai foi um homem simples, né? Pouca cultura, mas muito inteligente, muito participativo na sociedade. O vô ele não era formado em veterinária, mas ele era um veterinário nato, assim. Aí o pai se formou em veterinária e a partir daí a gente se apaixonou. A gente tem a vida no campo, né? E essa realmente é a nossa paixão. Foram 12 ou 13 anos de presidência no Jockey. Depois o meu tio assumiu, ficou mais 20. E depois que meu tio faleceu, eu assumi e estou aí até agora. Virou rotina da família trabalhar durante a semana, ansiosos para as corridas de turf no fim de semana. Tive o privilégio de conhecer meu avô, de acompanhar meu avô pouco, mas acompanhei. Por 7 anos eu tive meu avô junto comigo. E depois com o pai, a vida inteira. E realmente a cancha reta é uma paixão. Já são 67 anos de história. E a Carla, que hoje é vice-presidente do clube, já se prepara para assumir a presidência. E afirma que é um privilégio conviver diariamente com os equinos. Ele é apaixonante. Se tu tiver o privilégio de começar a conviver com ele, não tem como tu não gostar. Ele faz se apaixonar. O cavalo ele é assim, ele é encantador. O cuidado com o bem-estar animal também é lei. Corridas com antidoping, né? Então nós somos pioneiros na cancha reta em defender essa bandeira. O amor está no sangue e o cavalo serve de inspiração na vida das famílias. Então é uma tradição de família e um gosto pelo cavalo, pelas corridas, pelas novas amizades que a gente faz na corrida, né? Que meu avô é a grande paixão da minha vida. Até me emociono porque poder acompanhar ele, poder trabalhar perto dele, com ele e ver a trajetória linda que ele construiu e que ele segue construindo é um exemplo que não tem explicação. O Vale Agrícola vai agora para um intervalo curtinho e na volta vamos falar do urucum. Esta pode ser uma alternativa de diversificação nas pequenas propriedades. E tem reportagem também sobre a produção de tomatinhos.
que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. O nosso interior carrega muitas cores e sabores, um deles é o urucum. Essa pode ser uma excelente fonte de renda e carrega também muita história. A propriedade no interior do município de Estrela, no Rio Grande do Sul, tem só meio hectare, mas aqui tudo é organizado. As espécies são identificadas por placas e a ideia foi reunir o maior número de frutas, plantas, aves e animais diferentes em um único espaço. Tem desde a nossa conhecida bergamota até peru, galinha d'Angola e coelho. A Ivone sempre morou na cidade e há 8 anos, após um problema de saúde, resolveu vender tudo e morar na roça. Era um mato de eucalipto aqui e a gente começou com a cara e a coragem, né? Nada de dinheiro, só coragem e força de vontade, né? E querer ter algum lugar para poder plantar parte do nosso alimento. Sentir o gostinho de botar a semente na terra, ver ela germinando, né? O passo a passo, mexer com ela, né? E perder, plantar de novo. A gente queria ver isso e estamos vendo isso. E uma dessas espécies diferentes foi o urucum, do tupi-guarani vermelho, árvore que pode chegar a 6 metros de altura, de flores rosadas delicadas e que dá esses cachos espinhosos. Foi com a minha irmã, ela também tem uma chácara um pouco maior que a minha, bem maior que a minha, e ela conseguiu, eu não sei como que ela conseguiu a semente, né? E ela logo passou para mim um pouco e eu plantei e consegui. Então ela colhe lá, eu tenho aqui também um pé. Não precisa mais que um pé porque ele produz bastante, né? O urucum pode ser considerado uma planta bem brasileira. Os seus ancestrais mais remotos foram encontrados em regiões como Rondônia e Pará. E embora seja mais comum do centro para cima do país, é possível ter um pé desta planta em casa para consumo próprio ou até para fazer uma renda extra em qualquer lugar do Brasil. É daqui que sai o coloral. Aliado da saúde contra problemas como osteoporose, diabetes tipo 2 e articulações. As sementes cor de fogo dão cor na cozinha e também estão na indústria têxtil e farmacêutica. Nelas está presente a bixina, que além de dar a coloração, era usada por indígenas como repelente e em rituais religiosos. Então vamos aprender a extrair o óleo e o coloral em pó para uso em casa. Eu colhi verde, pode ser colhido assim nesse ponto verde, pode ser colhido com ele já começando a ficar avermelhando aqui assim essas pontinhas e também pode ser colhido com ele bem seco. Então vamos começar pelo óleo. A Ivone mistura a semente mais úmida, que dá mais cor, com um pouco de seca. O óleo eu nunca gosto de fazer muito, porque ele tem uma durabilidade mais ou menos de uns 6 meses. E quantidade, não importa a quantidade que você... Quanto mais semente você colocar na panela de urucum, mais cor você vai obter e mais rápido você vai obter a cor, né? E quanto de óleo? Mais ou menos um meio, nem tanto, meio frasco desses. Liguei o fogo e agora eu vou mexer ele e vou esperar ele levantar a fervura.
Ferveu, uma pitada de sal, dá uma pilada para liberar mais cor, coa e está pronto. Agora é hora do pó. Agora eu vou aproveitar as sementes, que dá para chamar também de bagaço, as sementes que eu fiz o coloral líquido, né? Eu vou aproveitar as sementes e vou fazer o coloral em pó, porque eu não usei tudo para fazer o coloral líquido, senão eu não ia ter tingimento suficiente para fazer a farinha, né? O de farinha. Aqui eu vou agregar também um pouco de azeite, óleo, vamos supor assim uma meia xícara, um pouco mais, para extrair bastante a cor dele, né? A tintura dele. E vai também o sal. O sal serve como conservante. Sempre botar um pouquinho de sal é interessante. E aí vamos ligar. Esperar abrir uma fervura aqui um pouquinho, não é muito. Aí bota a farinha, pila de novo, peneira e é só aproveitar. Esse dura uns 2 anos na geladeira. Que a minha irmã plantou junto comigo e ela também estava buscando informações. Ela buscou as informações do jeito dela, faz urucum diferente do meu. Sigo mais a base do pessoal que planta nas regiões onde ele é mesmo produzido, em grande escala e tudo mais. Eu sigo mais essa linha, porque eu acho que é mais fácil. Ele fica muito parecido com o urucum, ou praticamente igual ao urucum que a gente compra nos supermercados. Já há plantas que produzem de forma precoce, selecionadas no melhoramento. O Brasil produz cerca de 14 mil toneladas por ano. São Paulo, Rondônia e Pará são os maiores produtores. O quilo pode chegar a R$ 12. O cultivo de urucum é estudado desde a década de 80 pelo Instituto Agronômico de Campinas. Porque como é uma planta que é multiplicada por semente, não é um híbrido, se não tiver um melhoramento genético clássico e que selecione o mais homogêneo possível essa lavoura, quando plantada, a gente acaba observando uma diversidade genética dentro da lavoura. Por se tratar de uma planta perene, o ciclo de repetição dos experimentos, eles são anuais. E eu preciso ter um ciclo mínimo de 4 anos para cada avaliação que a gente faz. Então, o programa de melhoramento ele é muito longo, infelizmente. Mas somente assim nós temos a certeza que quando disponibilizarmos algo para o produtor, nós vamos ter a certeza que estaremos disponibilizando o material com garantia, sobre todos os aspectos agronômicos daquele material, daquela cultivar. Mas quem se interessou saiba que o urucum só é viável comercialmente do norte do Paraná para cima. A pesquisadora explica que ele não gosta de frio nem de chuva em excesso. A pessoa ter uma planta no seu quintal, ali no seu sítio, na sua propriedade, não é o problema, porque ela não visa essa questão comercial. Pensando-se no risco econômico da cultura, como uma cultura e um negócio já realmente está totalmente fora da zona de mapeamento que nós temos para a cultura do urucum no Brasil, por questões, principalmente aí no sul, questões climáticas. Se eu consigo extrair o urucum, se eu conseguir plantar a semente, cuidar da plantinha, ver ela ficar adulta, me fornecer a flor, depois as bagas e a semente seca, a semente verde, e eu conseguir dela extrair, fazer todo esse processo ali com apenas uma panela, uma colher, um amassador de feijão, o que mais que eu não posso conseguir na vida? Eu consigo muita coisa na vida. Para mim, meu sentimento assim é plenitude. Eu sou capaz. Agora, cá entre nós, os tomatinhos tipo grape são uma delícia. Muitas vezes eles são confundidos com o tomate cereja, mas tem uma diferença na cor e também no sabor. Nós fomos conhecer uma propriedade que tem este fruto no sistema de produção. Pequeno, nutritivo e saboroso. O tomate tipo grape, que também é conhecido como tomate uva, tem conquistado os consumidores brasileiros. Além do tamanho, outro diferencial é que o fruto é menos aguado e possui um sabor bem mais doce. Há 15 anos, uma família de Passo Fundo trabalha com a produção de hortaliças e, após a demanda de um dos clientes das folhosas, também passou a cultivar os tomatinhos a partir de 2015. A gente sempre teve o interesse do tomatinho, mas a gente sabia que era um passo mais adiante.
O cultivo de folhosas foi que a gente iniciou, é um pouco mais fácil. E o tomatinho precisava um pouco mais de conhecimento e também uma estrutura melhor para produzir o ano inteiro com qualidade. A gente começou com 1.000 metros quadrados de estufa na parte do tomatinho e hoje atualmente são 13.000 metros de produção. O interesse pelas folhosas foi depois de ter formado um filho, ter conseguido formar pela coragem dele, não pelas condições que a gente tinha, né? Porque não se tinha condições. E graças a Deus deu certo. No sul do Brasil, o cultivo do tomatinho em grande escala não é uma tarefa fácil. No inverno a gente aquece, no verão a gente quer resfriar. Então a gente tem um sistema de telas para reduzir a temperatura, né? A gente consegue ganhar uns 6 graus de redução. E também tem os exaustores, eu creio que em algumas imagens vai aparecer, tem os exaustores para tirar a temperatura fora das estufas. Né? Para auxiliar na tomada de decisão, o produtor utiliza um aplicativo para fazer o manejo do ambiente climático das estufas. E através do próprio celular pode abrir e fechar as cortinas laterais, bem como acionar os exaustores. O processo era tudo manual, então a gente tinha que, por exemplo, a direção, o vento estava soprando norte lá, e a gente tinha que fechar uma cortina que vinha o vento do norte. Tinha que ir lá fazer manual e no dia a dia isso acabava tomando muito tempo nosso. Né? Então eu consegui um profissional aqui de Passo Fundo mesmo que desenvolveu o sistema de motorização das coisas e desenvolveu o aplicativo, né? Então hoje a gente consegue controlar o clima dentro das estufas através desse aplicativo, a fertilização, uma série de outras coisas, monitora os dados de clima também, ficou bem interessante. O plantio é feito em slabs e o substrato utilizado para dar sustentação às plantas contém turfa, casca de arroz e fibra de coco. E a nutrição das plantas é feita através da irrigação por gotejamento. Levam 60 dias para o desenvolvimento da muda, que é transferida para a estufa, o que permite 11 meses de produção, já que é cultivada em um ambiente protegido. Desta forma, cada planta pode chegar até 14 metros de comprimento. Mesmo no cultivo protegido, existem as pragas e as doenças, por isso alguns cuidados são necessários. No inverno a gente tem problema com fungos por causa da alta umidade relativa, né, e pouca insolação. Já no verão a gente tem um calendário definido para pragas, né? Então, temperatura relacionada alta com praga e o frio, umidade relativa alta, então com fungo, né? A gente não utiliza nem 10% das aplicações que se fosse a campo aberto, né? Então a gente tem um benefício bem grande por isso, né? O nosso manejo é um manejo racional, eu chamo assim, porque a gente concilia todo o manejo possível da agricultura orgânica ou ecológica, primeiramente. Então, o controle de fungos, pragas, a gente faz com esses produtos biológicos e orgânicos. Não conseguindo fazer o controle com esse tipo de produto, a gente lança a mão, sim, dos químicos. A colheita manual dos frutos é realizada toda semana. A gente mais ou menos vê a parte onde o tomate está amadurecendo, né? Então, geralmente, onde que o tomate já está com cor, a gente deixa ele sem a folha, né? Também para permitir a entrada de sol no tomate, que é o que faz com que ele fique vermelhinho e ganhe qualidade industrial. Além do processo manual, desde a produção das mudas até a colheita, também foram anos de pesquisas e investimento em cultivares para se chegar no teor de doçura adequado para o fruto. O nosso principal diferencial é produzir um tomate com sabor de tomate. Aquele tomate que muitas vezes experimentou lá no sítio da tua avó, que tinha gosto de tomate e não tinha gosto de um pepino, por exemplo. Então ter sabor e no caso do tomate grape é doçura, é um tomate doce mesmo, parece que você colocou açúcar. Após a colheita é realizado o beneficiamento e polimento dos frutos e após eles seguem para o processo de embalagem. E o nosso processo de embalagem é um processo semi-automatizado, né? Então a gente tem uma pesadora multicabeçote com 14 balanças, que ela faz a pesagem dos tomatinhos e larga na bandejinha, onde logo depois é etiquetado, né? Então é um processo que a gente conseguiu reduzir bastante a mão de obra, né, que a gente demandava ali com essa máquina. A média de produção diária é de até 3.000 bandejas de 180 gramas de tomatinhos, o que representa cerca de 1 milhão de bandejas por ano. E para as folhosas, a produção anual é de 1.400.000 plantas embaladas. Nós temos a grespa normal, tradicional, que todo mundo conhece. Nós temos a mix, que são duas cores, uma verde e uma roxa. Temos só a roxa vermelha, né? A grespa, que é no caso.
Temos a rúcula, o agrião. No inverno, as folhosas prontas para a colheita levam em torno de 45 dias. Já no verão, em 30 dias já dá para colher. Num dia de verão mesmo, sai 700 caixas só das folhosas. A família sempre esteve envolvida na agricultura, cultivando batata, trabalhando com gado de leite. E hoje, o que começou como uma alternativa é a sua maior fonte de renda. Em primeiro lugar, um produto de boa qualidade para o mercado, né? E o segundo lugar, a renda familiar, né? Que melhorou bastante, né? Pelas folhosas, depois mais o tomate, né? Isso ajudou muito para a gente, né? Um sonho que a gente tem é poder automatizar cada vez mais as coisas. Comentei com você que um sonho é um dia ver um robô colhendo tomate, e isso eu creio que não vai muitos anos, para que a gente possa usar as pessoas para fazerem outras coisas, poder crescer mais, né? Porque a colheita é um dos processos que demanda bastante, né? Daqui a pouco a gente volta com o passeio pelo paraíso das bromélias. A ilha que estava depredada hoje é celeiro dessas belezas naturais. Um passeio também pelos sabores da culinária e pelo artesanato típico. E a receita também vai vir de lá. Quer aprender a fazer estas rosas de maçã? Então fica ligadinho. Já adianto que é mais fácil do que parece. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por 3, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. A Demicon. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão, com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade, até no ronco tem gosto. No meio da cidade, um verdadeiro oásis com mais de 4.000 bromélias. Você vai conhecer agora este espaço que reúne natureza, sabores e ainda artesanato. Ibirama é conhecida como a capital catarinense do turismo de aventura e muito tem a ver com este gigante rio aí, o Hercílio, que em épocas chuvosas como agora pode impressionar pelo volume de água. E repare que entre a cidade de um lado e outro temos literalmente ilhas verdes, de natureza preservada. O local pertence a Sarita, ou apenas Sara, como é conhecida pelos turistas. Formada na área, ela trocou a sala de aula pela vivência na prática ao adquirir a área de cerca de 8.000 metros quadrados. Eu tenho muitas lembranças desse local, eu passei parte da minha juventude aqui. Minha filha passou a infância, meus 2 netos mais velhos conseguiram curtir um pouquinho também ainda. E isso aqui sempre fez parte da nossa história, né? Nós moramos próximos e era um local que estava assim bem depredado, bem abandonado. Quando então a gente teve a ideia de fazer uma proposta para a Companhia Hering, que isso aqui pertencia à Companhia Hering, e resolvemos então assumir esse desafio. Isso foi há 10 anos e quem vê tudo assim bonito,
enfeitado e limpo, não imagina o desafio. Nós encontramos isso aqui, árvores e brita. Então tudo que vocês veem de plantas floríferas e pequenos arbustos, isso tudo ao longo dos anos a gente foi plantando, né? Desenvolvendo e implementando esse projeto paisagístico para que ficasse com um aspecto mais agradável. De início até nós tentamos com orquídeas, mas elas não se adaptaram. E aos poucos a gente foi percebendo que as bromélias estavam em casa. Então fomos acrescentando mais bromélias, mais bromélias. Hoje você olha para tudo que é canto, você encontra bromélias, seja no alto das árvores, nos vasos, nos caminhos, nas trilhas, nos canteiros. E não é à toa que se chama Ilha das Bromélias. Essa aqui é a que mais tem, ela se chama popularmente ninho de passarinho. Há cerca de 2 anos, a família fez uma conta e encontrou só aqui na ilha mais de 4.000 plantas de 200 espécies diferentes. Todas chamam a atenção por algum motivo. Mas que tal essa bromélia gigante aqui, que já está no finzinho da floração? Muito linda, né? E dá para acreditar que tudo isso se torna um jardim de restaurante nos fins de semana? Este lugar é um dos fortes atrativos, com o almoço alemão servido aos domingos ou por encomenda. A experiência também é vendida em pacotes turísticos, que incluem visitas em outras propriedades do município, como a Atafona da família Hayek, que já mostramos aqui no programa. E começamos a fazer contato com algumas agências, com algumas secretarias de educação, de assistência social, né, onde se encaixam os clubes da terceira idade, da melhor idade, e aos pouquinhos a coisa foi dando certo. A chefe de cozinha é a mãe da Sara, Dona Gerda, que está com 85 anos. Né? Então a parte dos marrecos, gulas, schnitzel, esses pratos clássicos da cozinha alemã, isso é com o departamento dela, né? Repolho roxo, o nhoque de aipim, né? Que é o Eibklöße, né? Enfim, são N pratos que ela prepara. Dona Gerda não quis dar entrevista e nem aparecer na reportagem, mas a gente precisa mostrar o que mais é arte dela. Nesta casinha que fica na segunda ilha, estão dezenas de tipos diferentes de geleias, licores e artesanatos. Guirlandas, anjos e destaque para estas casinhas, feitas com pinhas, restos de madeira e coadores de café. São réplicas em miniaturas das casas da época da imigração. Isso eu sou suspeita, mas o artesanato dela é sensacional. Ela é muito detalhista e ama o que faz, né? A gente percebe que cada peça que ela faz tem carinho, tem amor, tem dedicação. E isso, no final, faz um acabamento bem diferenciado. Dessa vez a gente aceita que ela não apareça na reportagem, mas na próxima já está combinado. Afinal, este é o pacote completo de visita, que mistura as histórias de antigamente preservadas nas mãos talentosas, os sabores que marcam gerações e a beleza de uma planta que aqui encontrou o lugar ideal. E a ilha hoje é a minha vida, é o meu projeto profissional, é o meu projeto pessoal e é onde eu tenho o meu encontro com um poder maior, que eu sinto ele muito forte aqui. Em cada folha, em cada árvore, em cada flor, em cada pedrinha, a gente percebe a presença divina, muito forte. E é responsabilidade da Sara também a receita da semana, uma rosa de maçã imperdível e muito mais fácil de fazer do que eu pensava. Hoje nós vamos aprender a fazer rosas de maçã. É uma sobremesa que é
indicada para o inverno, porque preferencialmente a gente serve ela quentinha, né? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos começar pela maçã. Cortar nesse sentido, tirar o miolo e as sementes. Não precisa ser uma coisa muito certinha. A posição que se vai fatiar nessa posição. Primeira parte a gente descarta e daí vamos fazendo fatias finas, não transparentes, mas também não muito grossas. De preferência sempre uma maçã bem vermelhinha. Aqui eu estou usando a maçã gala, porque ela não esfacela tão rápido e também é mais docinha. A Fuji é muito rígida e a maçã argentina não funciona, ela se esfacela inteira. Geralmente uma maçã dá 2 a 3 flores, 2 a 3 rosas, dependendo do tamanho que se vai fazer a flor. Como a maçã é uma fruta ácida, é interessante que a gente coloque um pouco de suco de limão, pode ser qualquer limão, pode ser laranja também, ou até limão siciliano, que não é tão forte. E nós queremos um doce com uma aparência bem bonita. Ok. Algumas pessoas costumam cozinhar isso rapidamente. Nós aqui adicionamos um pouquinho de conhaque ou martini para que ela fique menos rígida. Esse copinho aqui não estava bem cheio, é a metade disso para uma maçã inteira. Adicionamos açúcar, 2 colheres para cada metade, canela em pó, aí é gosto, né? Mais um pouquinho de limão para impedir que ela fique escura. O resto do conhaque para amaciar, para ela ficar bem maleável, para a gente poder moldar as pétalas. Eu uso bastante canela porque eu sou apaixonada por tudo que tem sabor de canela. Agora é preciso ter cuidado, tem que mexer com delicadeza para que ela não quebre. Normalmente eu deixo uns 40 minutos marinando para que, e de vez em quando dá uma mexidinha até ela ficar nessa textura aqui, ó. Aqui nós já temos quase 1 hora, ó. Ela fica bem maleável para que a gente possa moldar as pétalas. Uma dica, eu vou usar massa pronta de massa folhada. Para quem gosta de fazer a massa caseira, melhor ainda. E também uma dica, é possível a gente fazer essa mesma rosa de maçã com massa de lasanha ou massa de pastel. Independente de ser com massa de pastel, de lasanha ou folhada, ela tem que ainda estar geladinha, ó, para a gente poder manusear com mais facilidade. Se ela estiver em temperatura ambiente, a gente fica realmente com sérios problemas para modelar as rosas. Vamos dar uma alisadinha. Para quem gosta de uma massa mais fina, pode até abrir com um rolo. Nós aqui geralmente usamos assim, na própria textura. Agora, o passo a passo das pétalas. A gente vai sobrepondo. Se tem uma quebradinha ou uma mais fininha, não tem problema. Não precisa estar sequinha, ela pode ter esse líquidozinho que dá um cremezinho depois. Agora a gente vai fechar.
Ó, observe que a gente colocou quase no meio, né? Daquela tira de massa. Vamos até aqui. Se sobrar um pouquinho aqui, não tem problema. Agora que vem a paciência que eu falei antes. E vamos virando bem devagarinho. Às vezes tem que dar uma ajustadinha aqui, para uma pétala não ficar maior, mais para fora. Agora, eu vou fazer com o dedo mesmo, que é o que a gente costuma fazer. É um ovo batido, tá? Só para colar aqui e dar uma passadinha ao redor aqui, ó. Só para depois ele ficar mais douradinho quando ele for para o forno. Isto. Agora, tem uma sugestão. Normalmente a gente coloca numa forma com alumínio. Também o que se pode fazer, dependendo do tamanho da rosa, a gente pode colocar assim para assar ou até naquelas forminhas de empadinha também. Tudo depende do tamanho da rosa. Eu, particularmente, gosto de fazer assim, direto. Depois dessa etapa, fogo alto para pré-aquecer o forno a 180 graus. Aí você coloca a forma com a rosinha de maçã, baixa esse fogo e uns 40 minutos mais ou menos. Aí depende também de cada forno. Geralmente, o ponto ideal é quando ela já está mais crocantezinha, a gente sente com um palitinho ou com um garfo e já está mais douradinha, viu? Tranquilo, bonito, gostoso, fácil de fazer. Depois que ela está assada, a gente espera ela esfriar um pouquinho, não muito, e daí colocamos açúcar. Pode ser o açúcar refinado, pode ser o açúcar de confeiteiro, daí passado numa peneira. Pode até misturar canela, se quiser. Açúcar mascavo, mas daí não muito, porque o sabor é muito forte, tira o sabor da maçã. E é isso. E a indicação é que ela seja saboreada, degustada ainda quentinha. Essa e outras reportagens você pode conferir no nosso Instagram, Facebook e também YouTube ao longo da semana. O programa de hoje termina aqui. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.